E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o Natal, e eu sei que você já ouviu muitas coisas sobre o Natal, mas eu creio que Deus pode acrescentar àquilo que você já ouviu, coisas significativas que podem te abençoar. E eu creio que quando nós lemos a palavra de Deus e a estudamos, ela tem um propósito: nos aproximar de Deus, desenvolver essa comunhão que nós precisamos ter com Ele. Então, nesse espírito, com esse desejo, é esse desejo que você deve ter no seu coração. Eu quero desenvolver minha comunhão com Deus, através do meditar na palavra de Deus. Então, quando nós pensamos no Natal, que palavras poderíamos usar para descrevê-lo? Talvez alguns usariam a palavra luz, e luz fala muito sobre o Natal. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele disse: eu sou a luz. Nós poderíamos usar a palavra alegria no Natal, porque certamente uma das manifestações que houve no nascimento de Jesus foram os anjos cantando e louvando a Deus pelo milagre que estava agora se iniciando, o milagre da salvação. E os pastores se uniram aos anjos, e os magos se uniram a eles para louvar em alegria por esta grande salvação. A Isabel, quando soube do fato e que ela estava participando naquele momento, ela louvou o Senhor, como também Zacarias e tantos outros. Mas talvez nós poderíamos usar a palavra vida, porque realmente, se nós poderíamos resumir a identidade de Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Natal é vida. O mundo estava em trevas e quando Jesus surge com ele a vida. Mas quando lembramos do Natal, não podemos esquecer da cruz. A cruz é o ápice do Natal. Porque se não houvesse cruz, não existiria o Natal. Porque o propósito da vida de Jesus não era outro senão realizar o sacrifício substitutivo, ou seja, ele veio aqui para anular as nossas dívidas, pagando-as. Porém, irmãos, eu creio que existe uma palavra que resume todas estas coisas, e essa palavra é amor. Eu creio que o amor é a melhor palavra para descrevermos o Natal. Porque se não houvesse amor, nada disso teria acontecido. A Bíblia diz que o Natal é consequência do amor de Deus para conosco. Por isso eu convido você você pode até nem necessitar abrir a Bíblia para ler o texto de João capítulo 3, versículo 16. E João, de uma forma muito especial, ele teve não só a oportunidade de conviver com Jesus aqui na terra, mas ele teve o privilégio de ver Jesus na glória. Então, João descreveu Jesus de uma forma diferente dos outros escritores. Porque João descreveu o Cristo exaltado, em glória, triunfante. E diante desta visão, ele transcreve em João capítulo 3, versículo 16. Ficamos de pé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode perceber que a maior grandeza no Natal é a manifestação e a revelação do amor de Deus para conosco. Você crê nisso? Vamos ler juntos esse texto e fazer desse texto uma verdade agora audível, não só aos nossos ouvidos, mas ao nosso coração. Então, todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Te louvamos nesta manhã, Senhor, porque podemos, ao ler a Tua palavra, compreender que Tu nos ama. E queremos agora, através desta meditação, procurar entender um pouquinho sobre a grandeza deste amor, que o Teu Espírito, de uma forma ímpar e especial, esteja nos levando a esse entendimento e que o resultado desse entendimento possa ser vidas que glorificam o nome do Senhor. Vidas que revelam a consequência e o poder desse amor revelado em Cristo Jesus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. A Bíblia nos diz que Deus nos ama. Amém? Você crê nisso? Quando nós olhamos tudo aquilo que Deus fez, quando nós olhamos para a criação, que é produto do poder de Deus, nós podemos, além de perceber a ciência, além de perceber a grandeza, nós podemos claramente perceber o amor de Deus. Ele sempre fez as coisas de uma forma muito especial. Ele poderia produzir coisas com eficiência, com grandeza, com ciência, mas elas não necessariamente precisavam ser bonitas. Mas Deus fez tudo isso e fez lindo, bonito. E isso revela que Ele fez tudo com amor. E o Natal é a manifestação do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou com um amor eterno. E eu quero que nós, por alguns momentos, pudéssemos mergulhar nessa verdade, nessa palavra, e entendê-la um pouco mais, como ela se manifestou em Cristo. A Bíblia diz que Deus nos amou com um amor eterno. Jeremias capítulo 31, versículo 3, o profeta diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. A Bíblia diz que Deus, de uma forma eterna, nos amou. E por causa desse amor, Ele nos atraiu até Ele. A história do Natal, irmãos, começa antes do tempo. Ela não se iniciou há 2000 anos atrás. Ela se iniciou ainda antes que existia céu e terra. Antes que os anjos fossem criados. A Bíblia diz que você já existia na mente de Deus. Pois mesmo antes de trazer o universo à existência, a Bíblia diz que Deus já te amava. E por isso a Bíblia diz que esse amor é eterno, ou seja, ele transcende o tempo. Jesus não veio ao mundo para que o Pai o amasse. Ele veio ao mundo porque o Pai o amava. Desde a eternidade. O seu nascimento, vida e morte não tinham o propósito de inclinar o coração de Deus para você, mas revelar o coração amoroso de Deus para com você. Deus amou você mesmo quando era fraco. E Ele sabia disso. Mesmo quando você foi ímpio. E Ele viu isso. Mesmo que Ele soube, antes que você existia, que você seria pecador e inimigo dEle. E isso faz nos entender que esse amor é divino. Porque somente alguém divino pode amar com estas características. A vinda de Jesus ao mundo tem tudo a ver com a sua vida. Esta linda história está diretamente ligada a você. Por outro lado,
Tudo que existe nesse mundo aqui foi criado por causa de você. As plantas, os rios, o ar, as árvores frutíferas, tudo que foi criado pensando em você. Já pensou existirmos se não existisse esse mundo? Certamente não podemos pensar em vida sem pensarmos na existência do mundo. Tanto é que as pessoas procuram buscar a existência de vida fora deste mundo. E tristemente os cientistas estão até hoje decepcionados porque procurando vida fora desse mundo, até hoje não encontraram vida. Porque desde a criação do mundo até você, tudo foi criado para que existisse a vida. Porque Deus amou você, Ele enviou seu Filho ao mundo. Porque Deus amou você, Ele não poupou o seu próprio Filho. Porque Deus amou você, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, conforme nos diz Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E diz lá, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E aqui falando sobre os homens que, desprezando Deus, prostraram-se diante da besta, o falso profeta. E nesse mesmo versículo, João descreve esses que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que providenciou salvação antes da fundação do mundo, mas tendo ele já planejado salvação desde a fundação do mundo, estes preferiram rejeitá-la. O amor de Deus sempre existiu e sempre existirá. Mas há pessoas que poderão se envolver e usufruir desse amor. Mas, infelizmente, há pessoas que desprezarão esse amor e não se beneficiarão com aquilo que ele tem o poder de realizar. Não se beneficiarão com o poder de perdoar pecados, o poder de dar vida eterna. É como diz um autor falando sobre a salvação. As pessoas não vão para o inferno porque são pecadores. Porque se o fato de ser pecador leva a pessoa ao inferno, todos nós iríamos. Mas elas vão para o inferno porque desprezaram a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e abraçarem a fé e reconhecerem Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. A Bíblia diz que o Senhor nos amou com amor eterno, mas também a Bíblia diz que Ele nos amou com amor incondicional. Romanos capítulo 8, versículos de número 38 e 39, descreve esse amor assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, como é bom olharmos para a palavra de Deus e vê-la falando conosco, dizendo que apesar de você ser o que você é, não muda o coração de Deus. Ele continua te amando. Apesar de você tantas e tantas vezes fazer votos de ser melhor, de não errar, de não praticar os mesmos pecados, e mesmo fazendo esses votos, e dizem que o dia 1º de abril é o dia da mentira. Eu já elegi que o dia da mentira é 31 de dezembro. Ano que vem vou fazer dieta. Ano que vem eu vou fazer isso. Ano que vem eu vou amar mais. Ano que vem, 31 de dezembro. Acho que é o dia da mentira.
Mas mesmo Deus sabendo disso, a Bíblia diz que Ele continua te amando. Que amor! Somente um ser divino pode amar desta forma. Nós não somos assim. Nossa natureza não se identifica com esta prática. Talvez você mesmo, nesse Natal, já decidiu não dar presentes para algumas pessoas. Para essa pessoa não vou dar presente nesse Natal. Porque ela não merece. Já pensou se Deus fosse assim? Estaríamos todos perdidos, dona Linda. Quando Deus decidiu praticar o seu amor em relação a nós, Ele não olhou nossa capacidade. Não olhou para alguma qualidade que poderíamos ter. Não olhou para as nossas obras. Também não olhou para os nossos pecados. Apesar de saber quem nós iríamos ser, Ele escolheu nos amar. Apesar de saber que o seu filho seria rejeitado, mesmo enviado ao mundo, mesmo tendo curado, mesmo tendo libertado, mesmo as pessoas terem visto demônios saírem, mesmo pessoas tendo visto coxos andarem, eles viram cegos verem. Mas soltaram Barrabás e escolheram crucificar Jesus Cristo. Deus sabia disso. Antes dos tempos eternos, Ele já tinha visto isso. Mas apesar disso, Ele escolheu nos amar. A vinda de Jesus ao mundo é fruto da graça de Deus, do seu amor incondicional por nós. Lá em Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 8, o apóstolo Paulo descreve isso, dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Qual de nós merece o céu? Qual de nós merece a recompensa de uma vida eterna com Deus? Nenhum de nós. Deus conhece os seus pensamentos. Deus conhece o seu coração. Talvez muitos podem ostentar-se dizendo: eu nunca matei ninguém. Mas Deus, olhando para o seu coração, diz: você já matou. Talvez não fisicamente, mas emocionalmente, quantos estão sepultados? Sepultados por ódio, por raiva. Certa vez os fariseus chegaram até Jesus questionando sobre a questão de adultério. E talvez alguns pensavam em seus corações: eu nunca traí minha esposa, eu nunca saí com outra. Mas Jesus vem e diz: eu conheço os vossos corações, talvez fisicamente nunca nenhum de vocês deitaram com outra mulher, mas em seus corações talvez há uma lista grande de nome de mulheres que emocionalmente já estiveram presentes na sua cama. Nós somos pecadores. Todos nós. Mas apesar de sermos estas pessoas que nós honestamente precisamos entender que somos, Deus nos amou. E por isso a Bíblia diz que a salvação é fruto de graça, favor imerecido. Ele não nos deu o seu Filho porque merecíamos. Ele não olhou para a terra e viu alguns homens bons que por estes valeria a pena morrer, mas a Bíblia diz que ele olhou para a terra e não viu um justo sequer. Mas apesar desta verdade que estava latente diante dos seus olhos, não eram maiores do que o seu amor, o amor que ele decidiu ter por nós. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus é eterno, é incondicional, mas a Bíblia nos diz que o seu amor é sacrificial. Em João capítulo 15, versículo 13, João descreve
assim esse amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Como posso descrever o amor de Deus para comigo, para com você? Ele deu o seu Filho unigênito por amor a você, não poupando o seu próprio Filho para poupar você. Preste bem atenção nessa frase. Ele não poupou seu Filho para poupar você. Ele abriu mão do não sofrimento para sofrer por você. Há um dos textos que dói ao nosso coração. É o texto que relata quando Jesus foi orar, lá no Monte das Oliveiras. Talvez você não entenda. A ciência procura explicar. E a Bíblia diz, e descrevendo aquele momento, diz que o suor de Jesus transformou-se em sangue. E ele soava sangue pelos seus poros. E a ciência diz que este fato é possível de acontecer quando alguém está em extrema agonia. Os vasos se dilatam ao ponto de não ser possível reter o sangue nas células. Então, o sangue sai. O amor de Jesus foi sacrificial. Como Deus, Espírito, ele não poderia sofrer as penalidades e as consequências que os nossos pecados nos impõem. Mas para que ele pudesse nos substituir em nossa sentença, ele se humanizou para tornar possível a dor. Você já imaginou isso? O Espírito não sente dor. Não sangra. Não sente a dor das chibatadas. Não poderia sentir a dor da coroa de espinho. Dos cravos na mão, que representam as consequências e a dor causada pelo pecado. Mas Cristo se humaniza e se torna carne para sofrer aquilo que eu e você deveríamos sofrer no inferno. Romanos capítulo de número 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou com amor eterno, com amor incondicional e com amor sacrificial. Então, se podemos descrever o Natal e resumi-lo a uma palavra, esta seria amor. E eu creio que não existe outra palavra maior do que esta para falar sobre o Natal. O Natal não tem a ver com o glamour de ruas enfeitadas, mas com o coração amoroso de Deus. O Natal não tem a ver com o comércio frenético, mas com o sacrifício supremo do Filho de Deus. O Natal não é troca de presentes, mas a oferta suprema de Deus a pecadores indignos. O Natal é a história do amor sacrificial de Deus por nós. Por isso, João capítulo 3, versículo 16 nos diz: o Natal só existe porque João diz
que Deus nos amou de tal maneira. E esse tal maneira, João está dizendo um amor eterno, um amor incondicional, um amor sacrificial. E esta é a extensão do amor de Deus. Amor que você não pode ter. Amor que você não tem capacidade de sentir. Uma mãe é capaz de morrer por seu filho, mas não é capaz de morrer pelo estuprador da sua filha. Um pai talvez seria capaz de morrer por um filho, mas não seria capaz de morrer por alguém que tirou a vida do seu filho. Mas somente o amor pode dar uma oportunidade para aquele que errou deixar de errar. Só amor pode dar a oportunidade daquele que tem vivido de uma forma errada poder viver de uma forma diferente. Só o amor pode ser capaz de apagar todos os pecados e aquilo que foi feito de forma errada e dar um caderno branco e dizer: escreve uma nova história. Só amor. Só alguém com esse amor. Por isso, só um Deus poderia nos amar desta forma. E só um Deus poderia subir naquela cruz. E só um Deus poderia nos amar ao ponto de nos salvar. Um dos grandes problemas que pode ocorrer na celebração do Natal é que muitas pessoas podem colocar Jesus em vários lugares e representá-lo de diversas formas. Mas se esquecer do verdadeiro significado do Natal, que é o amor de Deus para conosco. As pessoas se lembrarão do Peru, do Chester, se lembrarão das árvores de Natal iluminada. Estão até questionando o tamanho da árvore do Ibirapuera. Falou que ela está mais pobre esse ano, ficou menor. As pessoas se lembrarão dos presentes que receberão. Mas sabe o que é triste? Muitas delas não se lembrarão que o Natal só existe porque existe um Deus que nos amou. Se alegrarão com seus parentes. Se alegrarão com seus vizinhos. Se alegrarão com os enfeites. Mas não demonstrarão nenhuma gratidão por Jesus, a expressão do amor de Deus para conosco. Em muitas vezes, Jesus será esquecido. Nenhuma oração será feita em gratidão à salvação. Talvez, em muitas vezes, será inadequado abrir a Bíblia e ler um texto bíblico que explique sobre esta verdade. Ah, meus irmãos, pode faltar muitas coisas no Natal e talvez você seja uma pessoa que esteja no momento de privação. Talvez você não vai ter a oportunidade do Peru, do Chester, da árvore de Natal, do panetone, de tantas coisas. Mas não tem problema. O Natal pode existir sem estas coisas. Natal pode existir sem árvore. Natal pode existir sem presente. Natal pode existir sem mesa de jantar. Mas Natal nunca existiria sem Jesus. Então, se existe alguém a ser lembrado no Natal, é Jesus. Mas de que forma? Olhando para ele e reconhecendo que ali estava a manifestação do amor. Nós estávamos condenados ao inferno, ao lago de fogo,
uma eternidade longe de Deus. Não por culpa de Deus. Ele não nos criou para isso. Ele nos criou para a vida. Mas nós escolhemos desprezá-lo. Mas apesar de termos escolhido desprezá-lo, escolhendo a vida de pecado, de mentira, de imoralidade, de injustiça, de violência, de palavras torpes, ele olhou para nós e disse: Sivaldo, você está indo para a boate, para adorar os demônios. Mas antes de ir para lá, eu quero te dizer, não é essa vida. Não é para esta vida que eu te criei. Você entendeu isso, Sivaldo? E hoje você está aqui. Deus te amou, apesar de saber quem você era. Ele te deu uma nova chance. E obrigado, Senhor, porque você aproveitou. É a nossa história, meus amados irmãos. Mas se essa não é sua história, hoje pode começar a ser a sua história. Hoje, Cristo quer dizer a você que antes que você existisse, Ele já te amou. Antes que você praticasse qualquer pecado, Ele já sabe e já soube. Mas mesmo assim, Ele te amou. Mas existe uma coisa, você pode vivenciar essa graça, esse amor, de uma forma limitada. Nesta terra. Porque apesar de você não ter Cristo e não estar andando com Cristo, você usufrui desse amor que Deus tem por cada homem, a Bíblia diz. E Tiago afirma que o sol que nasce todos os dias é a revelação do amor de Deus incondicional por qualquer pessoa. Mas há uma coisa importante. Nós podemos passar esta vida sem Cristo e usufruirmos da natureza, do céu, das coisas boas. Você vai comer no Natal aquele pêssego. Sabe aquele pêssego gostoso, suculento? Eu adoro pêssego. Não adoro assim, né? Você entende? Pudim também. Sabe aquele pêssego? Acho que pudim foi criado por Deus também, certo? Eu creio. Quando a Bíblia fala do manjar do céu, é pudim. Interpretação Marcos, né? Mas sabe aquele pêssego que vai comer? Você é pecador. Sabe você é pecador? Foi Deus que criou. Sabe aquele peru, Chester, suculento? Sabe? Deus criou. Você é pecador. Mas ele não deixou dos perus se multiplicarem para você comer porque você é pecador. Eles vão se procriar. E sem Deus você vai comer peru, você vai comer peixe, você vai uva, tantas outras coisas. Porque Deus te ama. Mas existe uma coisa. Na eternidade, só vai para lá quem entende o amor de Deus através de Jesus Cristo. Por isso, no verso 36 de João, capítulo 3, diz que a salvação é para aquele que crê e reconhece que aquele Cristo que veio a esse mundo, foi um Cristo que veio a esse mundo com um único propósito: salvar a sua vida do inferno. Você pode viver esta vida inteira sem Cristo, mas sem Cristo não vai poder viver uma vida eterna com Ele. Porque para ir para a vida eterna com Ele, Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Ela já está indo. Mas o que uma pessoa pode fazer para deixar de ir para o inferno? Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, hoje é o dia que antecede o Natal.
Mas sabe uma coisa? Jesus já está em 25 de dezembro de 2020, mas já esteve antes do Cronos ser estabelecido. E no plano de Deus já existia você. Mas sabe qual é o grande desejo de você, de Deus? Não é que você exista aqui agora, é que você exista lá, no céu. Mas para existir lá, aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Há um Natal maravilhoso que Deus revelou para cada um de nós. O Natal do amor de Deus, eterno, incondicional e sacrificial, para aqueles que não têm vida, possam agora tê-la novamente. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Nosso Deus, nós estamos na sua casa nesta manhã e o Senhor preparou esse tempo e colocou no meu coração esta palavra. E eu creio que esta palavra foi dada pelo Senhor para resgatar em nossos corações a visão que nós precisamos ter do Senhor, a visão que nós precisamos ter do Natal. O Natal sem Cristo não é Natal, é só uma festa. Mas o Natal com Cristo é mais do que uma festa, é salvação, é vida eterna. Então, nesta manhã, Senhor, que os nossos corações sejam resgatados para a visão que precisamos ter de Jesus Cristo e o significado da sua vinda até nós. Mas talvez há pessoas aqui que ainda não tiveram o privilégio de entender que é Jesus. Mas hoje, ouvindo a tua palavra, eles puderam entender. Eu creio que eles têm agora a oportunidade de dizer ao Senhor, não a mim, ao Senhor dizendo, eu creio que Jesus Cristo é a manifestação do seu amor para comigo. Eu creio que Ele foi enviado ao mundo para morrer no meu lugar e me oferecer perdão para os meus pecados. Então agora, nesta manhã, eu quero reconhecê-lo como meu Salvador, como meu Natal. Pai, se há alguém nesta manhã entre nós que ainda não teve este privilégio e gostaria de tê-lo nesta manhã, dizer que Jesus Cristo, seu Filho, é o seu Salvador. Ó Pai, o ajude, a ajude, e que hoje seja um dia de festa nos céus. Com a sua cabeça curvada, baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Faça uma reflexão de tudo o que você ouviu. Você ainda não tem Jesus como seu Salvador, mas gostaria de tê-lo? Você gostaria de, nessa manhã, reconhecer o amor dele para com você e gostaria de corresponder a esse amor de uma forma simples, mas que representa fé e crença? Eu peço a você, só levante a sua mão para Deus, não para mim, diz, Deus, eu quero, nesta manhã, reconhecer Jesus Cristo como meu Salvador. Pastor, ore por mim. Eu quero agora viver uma vida com Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Há mais alguém? Pastor, ore por mim. Eu quero, nesta manhã, entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu quero confessá-lo nesta manhã como meu Salvador. Ore por mim. Ore por mim. Alguém? Eu quero orar com você também, irmão e irmã. Pastor, Deus me exortou nesta manhã a olhar para o Natal de uma forma diferente. Eu me havia esquecido do verdadeiro significado e da forma que o Natal deve ser celebrado. Eu lembrava do Natal de diversas formas, mas me esqueci que o Natal é o amor de Deus para comigo. E eu gostaria de adorar,
que Deus me desse graça naquele dia, quando todo mundo estiver celebrando o Natal. Eu gostaria naquele momento de estar me lembrando e lembrando a outras pessoas que o Natal é Jesus. E eu peço que Deus me dê força, sabedoria e graça para isso. Levante a sua mão e diga: pastor, ore por mim. Ore por mim, eu gostaria de celebrar o Natal esse ano de uma forma que o nome de Deus seja glorificado. Ore por mim. Pai, nós louvamos o Senhor por aquilo que o Senhor pode realizar em nossos corações. Eu louvo o Senhor por a decisão que esse meu irmão tomou nesta noite, nesta manhã, em aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Eu peço que essa semente de salvação agora colocada nesse coração, ela possa germinar, florescer, crescer e glorificar o nome do Senhor. E eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.